Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, vamos prosseguir com o estudo das equações integrais e a solução dessas equações através de uma técnica muito utilizada no cálculo de campos eletromagnéticos, em espalhamento, radiação em meios homogêneos, lineares, homogêneos e isotrópicos, que é o método dos momentos. Então, eu começo a aula de hoje relembrando esse slide que foi visto na aula passada, que são as equações integrais no caso de um espalhamento, onde você tem fontes externas produzindo, radiando um campo incidente, e essas fontes se irradiam na presença de um condutor elétrico perfeito. E aí, utilizando o princípio da equivalência, esse condutor é removido no interior, onde antes havia o obstáculo condutor elétrico perfeito, você impõe no interior campo eletromagnético nulo, com o meio tendo as mesmas características do meio externo ao obstáculo. E aí, na superfície desse problema equivalente, você só precisa impor essa densidade de corrente elétrica equivalente, que faz com que esse problema equivalente, na região externa ao obstáculo, tenha a mesma solução do problema original. A vantagem desse problema é que agora tanto as fontes externas propriamente ditas, como aquelas equivalentes colocadas sobre a superfície, onde antes havia o seu condutor elétrico perfeito, elas irradiam no espaço livre. Então, a gente pode usar a função de Green no espaço livre. O problema aqui, então, passa a ser a determinação dessa corrente equivalente. Até o momento, nas poucas antenas que a gente analisou neste curso, a gente sempre aproximou essa corrente. Por exemplo, no caso do dipolo, a gente assumiu que essa distribuição de corrente tinha a forma, a função senoidal. Aquilo é uma aproximação. Na verdade, a corrente ela não se comporta como uma distribuição senoidal. Então, na maioria dos problemas, onde a geometria é um pouco mais complexa, há necessidade de você determinar essa corrente. No caso, nós vamos fazer isso numericamente. Uma vez essa corrente determinada, aí é só pegar as equações integrais que você já conhece, especificar a posição do observador, né? Por exemplo, na região de campo distante, e aí você vai ter o campo total radiado pelas fontes propriamente ditas, as fontes externas, e também a corrente equivalente na superfície do obstáculo. Para isso, nós temos duas possíveis equações. A equação integral do campo elétrico, que você obtém impondo na superfície, onde você tem agora a corrente equivalente, componente tangencial nula do campo elétrico, ou seja, você vai pegar essa primeira equação, fazer o produto vetorial por n dos dois lados da igualdade, e como isso aqui tem que ser igual a zero, então isso aqui também, né, a componente tangencial desse vetor também tem que ser igual a zero. E aí você monta uma equação integral com a observação sendo feita sobre a superfície, onde a única incógnita vai ser essa corrente superficial equivalente. Você também pode obter uma equação integral usando a integral que fornece o campo magnético. E aí a condição de contorno é outra. N vetorial H igual a densidade de corrente naquela localidade. Então, a gente viu muito rapidamente, é verdade, mas a gente viu isso na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, muito pouquinho, insuficiente para quem um dia for precisar trabalhar com esse método. Isso aqui é só uma pincelada sobre o método dos momentos e vamos exemplificar a aplicação do método dos momentos na solução da equação integral do campo elétrico
no caso de dipolos. E aí vamos mostrar, né, resultados para dois casos. O dipolo de meia onda radiando sozinho, aquele que a gente estudou antes, para o qual a gente assumiu uma distribuição de corrente senoidal. Aí vamos ver se a análise numérica fornece realmente uma distribuição de corrente senoidal. A gente vai ver que não vai fornecer. É parecido, mas não é senoidal. E vamos ver também o acoplamento mútuo entre dois dipolos de meia onda lado a lado. A técnica pode ser estendida de maneira a obter essa impedância mútua numericamente. E aí vamos comparar o resultado numérico com aquele que a gente já obteve antes, utilizando a força eletromotriz induzida. Então, deixa eu pular aqui para o slide sobre métodos momentos. Lembrando que o estudo que vamos fazer na aula de hoje, ele é bem superficial. Tá? Não vou me ater aqui a rigores matemáticos para apresentar essa técnica. O métodos momentos propriamente dito poderia ser visto num curso de 4 meses e, mesmo assim, não iria ser possível abordar todos os aspectos. Então, como referência, não é a melhor, mas como referência, eu aponto aqui, ó, a seção 8.4 do nosso livro-texto do Balanes. Ele fala, com certeza, melhor do que eu, melhor do que os slides, mas, mesmo assim, ele fala de maneira superficial sobre o método dos momentos. Você vai encontrar na literatura livros e mais livros sobre essa técnica, se um dia você precisar. Então, essencialmente, o que nós temos é uma equação linear que eu vou representar dessa forma. Nessa equação, o y representa, no nosso caso, aquelas componentes que vão ser as componentes tangenciais do campo incidente. É aquela parcela que a gente conhece, que a gente põe, então, do lado esquerdo da igualdade. Se for uma integral do campo elétrico, vai ter a ver com a componente tangencial do campo elétrico incidente. Se for do magnético, é do magnético. E aqui, ó, esse operador L, basicamente, é aquele operador integral que opera sobre as nossas incógnitas X. X, no nosso problema, é a densidade de corrente equivalente que a gente tem na superfície, que a gente não conhece. Tá? E aí, basicamente, o métodos momentos é você fazer o seguinte, você pega essa incógnita X, que no nosso caso vai ser um vetor, né? Corrente, vetor. Fasor, um vetor fasorial. Você pega esse desconhecido que você não conhece e representa isso por um somatório de funções de base. Ou, em alguns textos, dependendo da técnica, alguns chamam de função de forma. Tá? O fato é que são funções conhecidas, vetores conhecidos. E eles têm que ser definidos de tal maneira que eles estejam contidos, no caso do espalhamento por uma superfície, em toda a superfície. No caso do dipolo, em todo o comprimento do dipolo. Você não pode deixar buracos. Senão a sua solução não presta. Pô. Então, de uma maneira ou de outra, você tem que garantir que essas funções de base, o conjunto delas esteja cobrindo toda a região onde o desconhecido está presente. Se for uma superfície, toda a superfície. Se for, como vamos adotar daqui a pouco, um filamento, sobre todo o filamento, onde a corrente está presente. Essas funções podem ser locais, ou seja, você divide a sua superfície ou o seu filamento em sub-regiões finitas, lógico, e em cada região você define uma ou mais funções de base, dependendo das características dessa função de base. Ou você pode definir essas funções de base em toda a região onde a sua incógnita está presente. Por exemplo, se fosse um filamento de corrente, você pode usar polinômios como funções de base. Logicamente, um polinômio linearmente dependente dos demais.
né? Senão não faz sentido usar aquele polinômio específico. Onde o polinômio vai desde um extremo do dipolo ao outro extremo, mas com ordens diferentes. Ou você pode usar pulsos. Usa pulso, divide o dipolo em subsegmentos e vai definindo. A corrente é dada por esse pulso nessa região. O pulso nada mais é do que representar a sua função incógnita por escadas, por degraus, né? Enfim, aí existem infinidades de funções de base que podem ser adotadas. Essas funções de base, aqui representando por essa letra psi maiúsculo, elas são conhecidas. Essas funções de base, cada uma delas é multiplicada por um coeficiente xn. Esse coeficiente é desconhecido. E aí, o problema, quando for montado, vai ser determinar esses coeficientes que multiplicam cada uma das funções de base. Uma vez conhecidos os coeficientes, você tem uma representação matemática, numérica, híbrida, para representar aquele desconhecido, a corrente. Uma vez conhecida a corrente, se integra, acha o campo radiado por essas correntes. Essencialmente, isso é o método dos momentos. Quer dizer, é o início do método dos momentos. Alguém tem, até o momento, alguma pergunta? O que a gente faz agora é substituir isso aqui é uma aproximação, porque é óbvio que a corrente não vai se comportar desse jeito. É uma aproximação. O que você tem que fazer é escolher a melhor aproximação que for possível. Então, a gente vai substituir essa aproximação por esse somatório aqui dentro, e como o operador é linear, eu vou poder passar esse somatório e esses coeficientes constantes para fora do operador, de maneira que o operador vai operar individualmente sobre cada função de base. Como o operador e a função de base são conhecidos, o valor disso aqui é conhecido. Isso daqui é conhecido. Essa operação, dependendo da função de base e dependendo do operador, pode ser avaliada analiticamente ou, na pior das hipóteses, você vai ter que operar isso aqui numericamente. Por exemplo, resolver a integral que está sendo representada aqui por esse operador L, usando, sei lá, quadratura gaussiana, seja lá o que for. Aí vai depender do problema que você está resolvendo. E aqui nós temos o nosso grande problema, que é o problema que aparece em todas as técnicas numéricas. No momento em que você usa essa aproximação, isso aqui não passa mais a ser igual, mas aproximadamente igual. Esse igual aqui veio lá da imposição das condições de contorno. A partir do momento em que você não está impondo rigorosamente as condições de contorno, você não pode mais garantir solução única. Isso aqui vai te dar uma solução que não é a solução física, correta, real, e sim uma solução aproximada. Se você implementar muito mal essa técnica, pode ser que a solução obtida seja totalmente inapropriada. Então, o que você tem que tentar fazer é obter uma solução aproximada, mas que seja útil do ponto de vista da engenharia. A precisão vai depender do tipo de problema que você está resolvendo e quais são os objetivos. Escrever um artigo em revista ou projetar uma antena para uma empresa. Uma antena que vai ser construída e vendida às dezenas, às centenas. Vai depender do objetivo, do porquê você está querendo resolver esse problema. Bom, nesta situação, nós temos uma equação com N maiúsculo, incógnitas. Então, nós temos que buscar N equações diferentes, linearmente independentes umas das outras. Porque assim nós teremos um conjunto de N equações lineares. Repare que assim a gente linearizou o problema. Nós vamos ter um conjunto com N equações lineares
com N equações e com N incógnitas. E aí a gente resolve, a gente pode traduzir isso numa expressão matricial e a gente resolve esse sistema matricial, esse sistema de equações. E a solução são as incógnitas xn, que representam, né, quando multiplicadas pelas funções de base, representam, no nosso caso, a densidade de corrente que você tem sobre a superfície do obstáculo. Até esse momento, alguma pergunta, alguma dúvida? Uma maneira simples, não é a única, nem é a melhor, é uma das piores, inclusive, mas uma maneira simples de você obter essas N equações é escolher N maiúsculo pontos, né? Representados pelo vetor posição Rm. Aqui, eu vou usar o índice N para representar a função de base que representa a fonte, a corrente. Lembra que a corrente, no nosso problema equivalente, é uma fonte que você impôs na superfície onde antes havia obstáculo. Então, o N vai ser usado para fonte. O N está associado ao R', enquanto que o índice M de mamãe vai estar associado ao observador, aonde eu observo, aonde eu imponho a condição de contorno na superfície do espalhador, por exemplo, ou da antena. Então, eu escolho sobre a superfície do espalhador ou sobre o filamento do dipolo, eu escolho N maiúsculo pontos e imponho a condição de contorno. Lembra que isso aqui agora é uma aproximação, né? Enfim, eu imponho aquela condição de contorno naquele ponto. E ao fazer isso para N pontos diferentes, a posição R dada por Rm vai afetar não só campo incidente Y que eu conheço, mas essa operação aqui também, porque aqui dentro, lembra que escondidinho lá dentro da integral está a função de Green. E a função de Green depende de R e de R'. Então, quando eu mudo o valor do R, eu não estou mudando só esse termo daqui, não. Eu estou mudando isto daqui também. Então, para cada Rm, se tudo correr bem, eu vou ter uma equação diferente. E se tudo correr bem, linearmente independente das outras. E com isso eu vou obter N equações com N incógnitas. Então, essa é a técnica mais simples de se obter as N equações, N maiúsculo, né? E, consequentemente, um sistema matricial. Eu posso representar esse problema utilizando esse sistema matricial aqui, onde cada linha, repare, cada linha, a equação é essa daqui, V, matriz V, que é uma matriz coluna, é igual a matriz Z, é uma matriz quadrada, N por N, vezes outra matriz coluna I, onde esta matriz coluna I contém as incógnitas, os coeficientes xn. A matriz coluna V contém aquela informação sobre a componente tangencial do campo incidente, que eu conheço. E cada linha dessa matriz Z corresponde à operação ou operador sobre a função de base. Cada linha corresponde a um ponto de observação diferente. Então, a primeira linha da equação, do conjunto de equações, refere-se à observação no ponto R1. Aí depois eu tenho a segunda linha, que refere-se à observação no ponto R2. E assim por diante até o meu M ser igual a esse N maiúsculo. Os elementos da matriz coluna eu tenho como calculá-los, porque eu conheço o campo incidente, eu conheço o objeto, eu sei em que posições eu devo observar aquele campo incidente. Como eu conheço o objeto, eu sei quem é anormal naquela posição. Então, com a normal e com o campo incidente,
eu sei obter as componentes tangenciais. Então, a matriz V, o cálculo dela, o preenchimento dela é tranquilo. Quer dizer, é possível ser feito analiticamente ou numericamente. O preenchimento da matriz Z também, porque eu conheço o operador, eu conheço a superfície onde a integral vai ser avaliada, eu conheço a superfície e o ponto onde eu vou observar, e eu conheço a função de base. Então, esses elementos da matriz Z também são calculados, na pior das hipóteses, numericamente. O que eu não conheço são esses coeficientes. Eu vou obtê-los através do sistema de equações, representados aqui por essa equação matricial. Essa técnica é chamada de técnica de casamento de pontos ou colocação de pontos, em inglês, point matching. Então, eu faço as observações ponto a ponto. Em relação a esse slide e ao point matching, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O problema do point matching é que, ao fazer a observação em pontos discretos, você não garante que a condição de contorno... Você não tem impondo nada em relação à condição de contorno nas regiões entre esses pontos. Ou seja, você já tem uma aproximação aqui. E além de ter uma aproximação, você ainda não está impondo, mesmo que aproximadamente, a condição de contorno sobre toda a superfície, mas apenas em pontos discretos. E a pergunta é, essa solução vai satisfazer a condição de contorno em toda a superfície? Com certeza não. O que vai fazer com que a sua aproximação te dê um resultado ainda mais aproximado no final. Para vencer esse problema, geralmente o que se faz é usar mais pontos. Você põe mais pontos, mas isso obriga você a usar mais funções de base, porque você tem que ter N incógnitas e N equações. Então, você acaba tendo um sistema matricial maior, consequentemente, um sistema matricial maior, um sistema de equações lineares maior, com mais incógnitas, com mais equações, leva mais tempo para ser avaliado computacionalmente. E quanto maior for o tamanho da matriz, mais sujeita a instabilidades numéricas fica todo o processo. Então, existe uma maneira mais eficiente, porém, que faz com que as equações fiquem um pouco mais trabalhosas, que é observar e impor a condição de contorno, não num ponto, mas sim numa região em torno, por exemplo, de um ponto. Isso é feito através da definição das funções de teste ou funções de peso. Alguns textos chamam de função de teste, outros de função de peso. Então, você define N maiúscula, funções de peso, que podem ser globais ou podem ser também locais. Essas funções, elas estão definidas sobre a superfície, onde estão presentes os observadores, os pontos ou as regiões de observação, e você impõe esse produto escalar. O produto escalar nada mais é do que uma integral. Ou seja, você multiplica dos dois lados da equação pela função de peso correspondente e integra sobre o domínio onde a função de peso é definida. Se a função de peso é local, a região de integração é no local onde essa função é definida. Se essa função for global, é sobre toda a superfície. Então, você impõe esse produto escalar dos dois lados da equação e, como são N maiúsculo, funções de peso diferentes, no final, você continua tendo N equações diferentes para N incógnitas. Só que agora, a condição de contorno não está mais sendo imposta em apenas um ponto, mas sim naquela região
onde a função de peso é definida. Se você definir essas funções de peso de tal maneira que toda a superfície contém, né, ou está representada, ou está coberta, melhor falando, por uma função, pelo menos uma função, de uma certa maneira você está impondo as condições de contorno sobre toda a superfície. Mesmo assim, você não garante que no final a solução vai ser boa, né? Lembra que a partir do momento em que você expandiu a sua incógnita em funções de base, você já está aproximando o problema. Mas esse tipo de solução tende a dar resultados melhores quando tudo é muito bem implementado do que a técnica do point matching. E, em particular, geralmente você precisa de menos incógnitas, ou seja, você consegue diminuir o valor do N e, consequentemente, o tamanho da matriz. Isso é muito bom. Porém, o esforço analítico numérico para você preencher os elementos da matriz V e os elementos da matriz Z aumentam. Porque agora, repare, no caso particular da matriz Z, você tem agora duas integrais. Duas integrais. Se o seu problema é numa superfície, são duas integrais de superfície. Se o seu problema é numa linha, são duas integrais de linha. Uma dessas integrais é o próprio operador, cujas variáveis de integração são as coordenadas do vetor R', as coordenadas linha. A outra integral, ó, é a integral desse produto interno aqui, ó, que é uma integral sobre as coordenadas do vetor posição do observador. Ou seja, as variáveis, as coordenadas sem linha. E aí, tudo pode ser avaliado numericamente. Lógico, tá? Mas você tem um esforço numérico, analítico numérico, porque o computador não vai resolver sozinho, você tem que programar isso dentro do computador. Então, existe um esforço analítico antes de você jogar isso para dentro do computador. E dependendo das funções de base, das funções de peso, da geometria, pode ser que uma ou outra integral saia no braço. E é lógico que, se isso acontecer, você não vai resolver essa integral numericamente, você já vai programar com uma ou outra integral resolvida analiticamente, lógico, para diminuir o esforço numérico e, mais do que isso, aumentar a precisão da técnica. Mas, de qualquer forma, quando você utiliza essas funções de peso, você tem um problema mais robusto, com menos incógnitas, mas o esforço para preencher as matrizes é maior, né? Os elementos. Uma vez preenchidas as matrizes, o esforço, desde que o N seja menor, é óbvio que a solução do problema do conjunto de equações diminui, mas o esforço vai ser no preenchimento dessas matrizes. Em particular, na diagonal, ou em torno da diagonal da matriz Z. Porque se você numerar essas funções de base e essas funções de peso seguindo a mesma sequência, é nesta diagonal onde vai estar a singularidade. Lembra que tem uma singularidade quando o R e o R' se aproximam um do outro. Uma singularidade que aparece no denominador da função de Green. Então você tem que tomar cuidado, particularmente com o cálculo desses elementos sobre e no entorno da diagonal principal dessa matriz. Não está no escopo deste curso provar, mas se você escolher a função de peso W igual assim, né, com a mesma forma da função de base, isso é chamado de técnica de Galerkin, ou Galerkin, eu nunca sei a pronúncia correta. Você tem resultados geralmente mais estáveis. Então, a técnica de Galerkin, ou Galerkin, é escolher
como funções de peso as próprias funções de base. Mas não se esqueça, a função de base é descrita pelas variáveis linha, as coordenadas linha das fontes de corrente equivalente, enquanto que as funções de peso são descritas pelas variáveis, as coordenadas do observador, sem linha. Então, para tentar não confundir uma com a outra, eu estou usando o índice N para as funções de base, para as fontes, para as correntes, e o índice M de mamãe para as observações, para as funções de peso, para as coordenadas sem linha. Até o momento, alguém tem alguma pergunta? Observe que a técnica do point matching, que a gente mostrou no slide anterior, na verdade é um caso particular dessa técnica mais geral. O point matching nada mais é do que você escolher como função de peso a função impulso. Quando você escolhe a função de peso, a função impulso, repare, a integral correspondendo ao produto interno vai dar o valor do integrando aonde você definiu a função impulso. Então, o point match nada mais é do que você escolher como função de peso a própria função impulso. Aquela função que só está definida num ponto. Se você amplia a base da função de peso, você está cobrindo mais áreas de observação sobre a superfície do espalhador. Mas a área onde a condição de contorno, de uma maneira ou de outra, está sendo imposta. E isso, em princípio, melhora a precisão do resultado obtido. Então, essencialmente, né, em 3 ou 4 slides, isso é que é a técnica do método dos momentos. É óbvio que a gente não falou quase nada sobre a técnica. Remoção de singularidade, tudo isso vai depender da geometria, das funções que você está aí usando, se é um problema de superfície ou se é um problema de linha. Então, cada problema você vai encontrar, né, nos livros, nos capítulos dos livros, nos artigos em periódicos científicos, teses de doutorado sobre esse assunto. Um assunto que já foi estudado, abordado, pesquisado milhares de vezes por vários pesquisadores. Não havendo nenhuma pergunta, o que a gente vai fazer agora, se eu não estiver enganado, é mostrar uma maneira de resolver, através de equações integrais, para achar a corrente sobre um dipolo, onde a gente vai aproximar esse dipolo, a gente vai assumir esse dipolo tão fininho, que o nosso problema não vai ser um problema sobre a superfície do dipolo, mas sim sobre um filamento, que inicialmente a gente coloca sobre o eixo Z. E nós vamos usar como função de base uma função que não é das mais utilizadas, mas por um motivo particular que tem a ver com o que a gente já estudou em outra aula, vai ser interessante aqui no caso particular de dipolos. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é resolver para esse problema aqui. Eu tenho mais uma vez o meu dipolo de tamanho L. Esse tamanho L do dipolo não é necessariamente meio comprimento de onda. Nos resultados que eu vou mostrar, eu vou continuar assumindo a excitação, a alimentação do dipolo exatamente no centro, mas isso não é obrigatório. Como agora a técnica é mais geral, a gente poderia colocar a alimentação do dipolo em qualquer ponto ao longo do eixo desse dipolo. Só que a gente vai assumir o raio desse dipolo, o raio A do dipolo, tão pequititinho, tão menor que o comprimento de onda, que ao invés de assumir uma superfície, ao invés de assumir uma densidade superficial de corrente, lembra que essa densidade superficial
o metal já não vai estar mais presente. A gente já aplicou o princípio da equivalência, tiramos o condutor fora e só ficaram as correntes. Eu só desenhei aqui o dipolo para a gente lembrar da geometria, né? Mas ele não deveria estar desenhado aqui nessa figura. Deveria só ter a corrente equivalente, onde antes era a superfície do dipolo. A gente vai assumir esse raio A tão menor que o comprimento de onda e tão menor que o tamanho L do dipolo, que essa corrente, que na prática é superficial, a gente vai assumir que é um filamento de corrente. Então, as integrais aqui não vão ser integrais de superfície, sim integrais de linha. Desde menos L sobre 2 até L sobre 2. Para as funções de base, que representam as correntes, a variável de integração vai ser a coordenada z' da corrente. Já para as funções de peso, a variável de integração vai ser a coordenada z, que também vai variar de menos L sobre 2 a L sobre 2. Mas que, diferentemente de z', ela localiza o observador, aonde eu estou observando e impondo a condição de contorno. E nós vamos resolver esse problema utilizando a equação integral do campo elétrico. Se não me engano, é como é apresentado no livro do Balanis. Então, ó, essa vai ser a nossa equação integral. O que nós vamos fazer é calcular a componente tangencial do campo elétrico sobre a superfície, né, no limite em que o A tende para zero. Do jeito como essa superfície, os eixos foram escolhidos, ó, a gente escolheu como eixo do dipolo o eixo Z. Então, repare, no limite em que o A tende para zero, a componente tangencial desse campo elétrico é a componente na direção Z. E lá atrás, há várias aulas lá para trás, nós apresentamos e utilizamos o método da força eletromotriz induzida, não só para calcular a impedância de entrada de um dipolo, mas também para calcular a impedância mútua entre dipolos. E se você agora não vai lembrar de cabeça, mas se você olhar, não me lembro agora o número da aula, mas é uma aula que a gente teve quando a gente estava estudando o dipolo finito. A gente viu que para a componente Z do campo elétrico, quando a corrente também está na direção Z, o cálculo é mais simples. E a integral, ela sai desse jeito aqui, mesmo não sendo região de campo distante. Eu não vou voltar lá atrás. A gente já viu isso antes. A gente já viu isso no capítulo sobre dipolos, no quarto conjunto de transparências desse curso. A gente viu que esta é a componente Z da expressão integral, que nos dá a componente Z do campo elétrico, quando a corrente também só tem componente Z. Então, é um caso super particular, mas é o caso de interesse aqui para nós. Como isso foi obtido para o problema equivalente, onde o metal não está mais presente, nós podemos usar a função de Green do espaço livre. Onde aqui, ó, a observação é feita nas coordenadas x, y, z sobre o cilindro, só que a corrente filamentar, como ela está sobre o eixo Z, as coordenadas x' e y' são nulas. Por isso que aqui não apareceu x menos x' ao quadrado mais y, só apareceu x ao quadrado mais y ao quadrado, onde x e y são coordenadas do observador. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. E aqui, ó, ρ é o raio A do cilindro. Então, eu troquei o ρ ao quadrado por A ao quadrado. Mas a coordenada z' da corrente está aqui, ó. Esse z' vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2.
Então, esta daqui, ó, é a equação integral que a gente vai resolver. De que maneira? Eu vou impor no ponto de observação que esta componente tangencial do campo incidente tem que ser nula, porque antes aqui havia um condutor elétrico perfeito. Então, eu vou obrigar isto a ser igual a zero, aonde antes havia metal. Só que existe aqui uma região que é exatamente na região de alimentação, onde não tem metal. Então, esta integral vai ser igualada a zero, aonde havia metal, ou seja, sobre o cilindro do dipolo, exceto nessa regiãozinha aqui, ó, que eu vou chamar de gap. Nesse gap eu tenho aqui, ó, um campo, é como se fosse um capacitor aqui, ó, entre um polo e outro, eu vou ter um campo que está associada à tensão que eu aplico nesses terminais através da linha de transmissão. É a tensão que eu vejo aqui. Então, isso daqui vai ser igualado a zero em toda a superfície do dipolo, exceto nessa região, onde aquilo vai me dar a tensão que eu aplico na entrada do dipolo. E com isso eu vou conseguir montar o meu sistema matricial daqui a pouco. Então, observe que esta componente EZ, ela está associada naquelas expressões que a gente mostrou na aula passada a este termo daqui, ó, da equação integral do campo elétrico. Ou seja, isso aqui é um caso particular das equações integrais que a gente mostrou na aula passada. Só que foi particularizado para o espaço livre, para a componente Z do campo elétrico, radiado por uma corrente que também só tem componente Z. Então, quando você assume tudo isso, você chega nesta equação particular, mais simples. E é essa equação integral que a gente vai resolver na aula de hoje para o dipolo. E daqui a pouco a gente vai pôr dois dipolos, um do lado do outro, para achar impedância mútua entre eles. Antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Então, repare que nesta expressão, e lembrando que a gente vai zerar esse campo onde antes tinha metal, né? Exceto aonde tem o gap, onde a gente vai igualar aquilo à tensão, tudo isso daqui é conhecido, exceto a corrente. Qual é a corrente que gera esse campo? Lá no capítulo 4, a gente assumiu que essa corrente tinha a forma de uma senoide, variava senoidalmente com zelinha. Aquilo era uma aproximação. Agora a gente vai calcular esta corrente numericamente utilizando o método dos momentos. Então, a equação integral do campo elétrico vai ser aplicada para nos situarmos. Estamos na seção 8.3.1 do livro do Balanis, e aquela equação integral que eu acabei de mostrar para vocês já foi estudada no início do século XX por esse pesquisador cujo sobrenome é Pocklington. Então, aquilo ali, em homenagem a ele, é chamada equação integral de Pocklington. Mas, na verdade, é um caso particular daquela equação mais geral, que a gente definiu aqui como equação integral do campo elétrico. A equação de Pocklington é um caso particular dessa teoria mais geral que a gente mostrou nas aulas anteriores. A equação de Pocklington envolve apenas o campo elétrico na direção da corrente, quando essa corrente é filamentar e retilínea. É um caso particular, mas é o que a gente vai usar aqui para exemplificar o método dos momentos, porque é um problema geometricamente mais simples. Então, aquela equação, aquela componente tangencial do campo elétrico vai ser zerada em todo o cilindro do dipolo, exceto ali no gap, que é onde chegam os terminais da linha de transmissão. Ali o campo não é nulo, não tem metal ali, pô. Ali funciona como se fosse um capacitorzinho, ó.
E esse campo que você tem aqui, se esse gap for se essa distância ΔG for muito pequena, muito menor que o comprimento de onda, esse EG aqui é quase que uniforme. Então, a tensão é simplesmente EG multiplicada por esse tamanho ΔG. Esse EG multiplicado por esse ΔG, a gente vai chamar a tensão aplicada nos terminais do dipolo. Então, exceto nessa região, a gente vai dizer que a componente tangencial do campo é nula. Então, a superfície eu vou chamar de S. E a superfície onde você tem o gap, eu vou chamar de SG. Então, em toda a superfície, exceto no gap, eu vou dizer que esta componente é nula, porque ela é a componente tangencial. Exceto nesta região, onde eu vou dizer este cara vale EG. Teoricamente, esse EG é conhecido, porque a gente vai saber qual é a tensão que a gente aplica ali nos terminais do dipolo. Então, esta é a equação integral de Pocklington, que é um caso particular da equação integral do campo elétrico, onde o desconhecido aqui é a corrente. E a gente não vai mais assumir senoidal. Então, essa é a equação que a gente quer resolver. E a gente vai resolver aplicando o método dos momentos. E aí vem um caso particular. A gente vai escolher uma função de base, que foi uma função de base muito utilizada há muitas décadas atrás para estudar este problema em particular. Mas não é a função de base mais utilizada se o problema fosse mais geral, tá? Então, eu vou escolher um certo conjunto muito particular de funções de base, psi-n, que são essas funções aqui senoidais. Em outras palavras, eu vou pegar dois dipolinhos, eu vou dividir o dipolão de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, eu vou dividir isso em N mais 1 segmentos, onde o N, só um segundo, para não confundir, 1, 2, eu vou escolher N mais 1 segmentos, de tal maneira que esse N é ímpar. Então, N mais 1 é par. Então, eu vou escolher a partir do meio, vou escolher uma certa quantidade de segmentos para um lado e a mesma quantidade para o outro. Porque eu quero ter uma junção entre segmentos aqui no meio. Que nos problemas que eu vou mostrar, eu vou assumir que a excitação é pelo meio. Então, por isso que eu estou obrigando esse N a ser ímpar. É só por causa do problema que eu quero resolver. Eu quero pôr uma excitação bem no meio do dipolo. Se eu quiser colocar a linha de transmissão, a alimentação em outra posição, aí você vai ter que escolher esse N de forma a ter como é que eu chamo? Essa junção entre dipolinhos na posição que você quer. Acho que você vai entender melhor depois que a gente resolver. Então, não é obrigado o N a ser ímpar. Eu quero o N ímpar para obrigar a ter pelo uma junção bem no meio desse dipolo. Se não me engano, é essa daqui, ó. Coloquei uma bolinha aqui, ó. E aí, em cada par de dipolinhos, eu vou chamar isso aqui de dipolinhos, tá? Consecutivos, eu vou dizer que a corrente ali é senoidal. A função de base mais utilizada nessa situação seria o triângulo, usar uma distribuição triangular. Mas por motivos que serão explicados daqui a pouco, a gente vai escolher essa função de base senoidal. Então, eu tenho uma quantidade N de dipolinhos sobrepostos, formando esse conjunto aqui em azul de funções de base. Essa função senoidal, daqui a pouco eu vou apresentá-la, vai ser normalizada para que o valor da função de base, exatamente aqui no centro, onde existe a junção entre os dois dipolinhos, ou entre os dois segmentos, perdão, tenha valor unitário. Então, o próprio coeficiente
que vai multiplicar a função de base correspondente, corresponde ao valor da corrente naquele ponto. Delta, repare que delta vai ser o tamanho de dois segmentos consecutivos. Então, cada dipolíneo vai ter o tamanho delta. Cada segmentinho, consequentemente, tem o tamanho delta sobre 2. E, obviamente, delta é igual a 2 vezes o tamanho do dipolão dividido por n mais 1. Já que são n mais 1 segmentos. N funções de base e n mais 1 segmentos. Delta é o tamanho do dipolíneo. L é o tamanho do dipolo. Então, eu tenho N maiúsculo de polínhos formando esse dipolão aqui. Ó. Em relação a essas funções de base, em relação à geometria, alguém tem alguma pergunta? Então, repare, as correntes, as funções de base, que localmente representam a corrente e EQ do dipolo, são essas senoides, que vão ser representadas dessa maneira. Agora eu coloquei o dipolo apontando para cima, tá? Então tá aqui, um dipolíneo com dois segmentos, delta sobre 2 para cima, delta sobre 2 para baixo. Zn é a coordenada no centro desse dipolíneo. De tal maneira que o domínio desse dipolíneo vai desde Zn menos delta sobre 2 até Zn mais delta sobre 2. O Zn faz aqui o papel do centro do dipolo, só que o dipolo é pequititinho, um dipolinho. Então tá aqui a fórmula, a fórmula que a gente já usou antes para representar a corrente num dipolo. Só que aqui, ao invés de ser L, o tamanho do dipolo, a gente pôs delta. E o Zn, ao invés de ser 0, aqui é a coordenada correspondendo ao centro do dipolinho. E eu estou dividindo por essa senoide, repare, este seno aqui é este aqui do numerador, quando o Z' foi igual a Zn, ou seja, no centro. Essa divisão é só para fazer com que a função de base, aqui, neste ponto, valha 1. Ela vale 1 exatamente quando o Z' foi igual a Zn. Essa é uma função de base, ou uma função de forma com base limitada. Ela não é definida sobre todo o domínio do dipolo, só sobre esta região. Fora desta região, ela vale 0. Então, quando a gente for integrar, quando a gente for operar a integral sobre a função de base, a integral não vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. A integral vai de Zn menos delta sobre 2 até Zn mais delta sobre 2. E essa integral, não podendo ser avaliada analiticamente, porque a gente não está na região de campo distante, você vai avaliar numericamente, ou usando regra de Simpson, ou usando quadratura gaussiana, ou usando a quadratura, a regra de integração que você desejar. Então, esse somatório de funções de base, cada uma multiplicada pela sua amplitude, essas amplitudes xn agora, que são as nossas incógnitas, representam aquela corrente equivalente que aparece dentro do integrando da integral de Pocklington. Então, o que eu vou fazer agora é substituir a corrente equivalente por essa expansão em funções de base. E aí eu reescrevo a equação integral. Cadê ela? Desta maneira. O que eu fiz aqui? Como o operador é uma integral, o operador está aqui, uma integral. Ela é linear. Quando eu substituir essa corrente dentro do integrando por esse somatório, ou eu somo tudo e integro no final, ou eu integro termo a termo e somo no final. Ou seja, eu passei o somatório
para fora da integral, junto com os coeficientes, porque eles são constantes. Então, eu passei isso para fora da integral. Dentro da integral, ó, não ficou mais a corrente equivalente, só a função de base para cada termo, E a integral, ao invés de ir de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, agora ela é só na região onde a função de base está definida. Por que que neste problema em particular a gente usou a função de base senoidal? Porque a gente já viu lá atrás, quando a gente estudou a impedância de entrada do dipolo, assumindo corrente senoidal, que esta integral ela é resolvida analiticamente. E o resultado dessa integral é este daqui, ó. Onde essas distâncias R0, R1 e R2 estão ilustradas aí na figura. Então, quando a gente utiliza como função de base essa senoide, a vantagem é que a integral sai no braço, sai analiticamente. Então, neste caso particular, eu não vou precisar usar quadratura gaussiana ou regra de Simpson. Eu só preciso programar o cálculo desses termos aqui, ó. A desvantagem dessas funções de base e, consequentemente, deste resultado é que isso só vale para um filamento retilíneo de corrente. Em outras palavras, se esse dipolo fizer curva, ou se esse dipolo for vergado no meio, tá? Esse resultado não vale mais. Ele vale enquanto a corrente estiver sobre um filamento, um segmento de reta. Então, se o dipolo faz curva, essa função de base não presta para nada. Aí, geralmente, o pessoal usa ou pulsos em cada segmento, ou então triângulos, que é muito parecido com isso, ó. Mas aí, como você vai resolver isso numericamente, obrigatoriamente, ao invés de usar seno, usa um triângulo. Tem uma expressão analítica mais simples. Pesa menos no computador. Aqui a gente só usou o seno, porque, por ser retilíneo, a integral sai no braço. Foi só por causa disso. Ou seja, esta função de base, ela só presta para esse problema. Eu não vejo, em outros problemas geometricamente mais complicados, o pessoal adotar essa função de base. Ela é particular para essa geometria, um dipolo retilíneo, formado por segmentos um em cima do outro. Ou um paralelo ao outro, também pode ser. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Então, repare, está aqui a nossa equação integral. Só que eu tenho uma equação aqui, ó, com N incógnitas. Então, o que eu tenho que fazer agora? Arrumar N maiúsculo, né? N equações, para que eu tenha um sistema de equações lineares. N equações com N incógnitas. Então, uma possibilidade era amostrar, ou melhor falando, observar essa equação, ou seja, escolher a coordenada Z. Lembra que Z é a coordenada do observador. Escolher N pontos de observação ao longo do dipolo e, com isso, obter N equações linearmente dependentes que vão me dar o conjunto, né, o sistema de N equações com N incógnitas. Porém, isso seria o point matching, tá? Porém, neste caso particular, a gente também vai adotar como função de peso a mesma expressão senoidal adotada para a função de base. Com isso, nós temos a técnica de Galerkin. Então, nós vamos resolver esse problema com a técnica de Galerkin. Por que isso? Então, tem uma justificativa para isso. Vou sair aqui desse conjunto de transparências, eu vou para aquele conjunto número 5, que a gente estudou em aulas anteriores. Cadê ele? Está aqui, ó. Aqui é o conjunto número 5 de transparências. Quando a gente estudou o acoplamento mútuo
entre dipolos. Cuidado que essa transparência não é a mesma anterior. Aqui é o dipolo cujo tamanho é L1. Isso aqui é o dipolo todo, não é um segmentozinho, é o dipolo todo com tamanho L1, aonde a gente assumiu a corrente senoidal. E a gente, aqui a expressão, é a mesma expressão anterior. É a mesma expressão. Por isso que a gente adotou a função de base senoidal. Porque a gente aproveita este resultado que já foi obtido anteriormente. São as mesmas expressões. A diferença é que a coordenada do centro não é mais 0, é Zn. E o tamanho do dipolo não é mais L1, é delta. Mas fora isso, é a mesma expressão. Porque é o mesmo segmento de reta com a mesma distribuição de corrente senoidal. Só que agora a distribuição senoidal é só em cada segmentozinho e não no dipolo todo. E aí a gente viu também, quando a gente estudou acoplamento entre dois dipolos, esse aqui é o próximo slide. Agora eu tenho dois dipolos, onde o eixo de um está paralelo ao eixo do outro. Esses dipolos eles podem estar lado a lado, mas eles também podem ser colineares, como é o caso do nosso dipolão. E aí a gente obteve uma expressão onde, dada a corrente senoidal sobre o segundo dipolo, e dado o campo na direção Z radiado pelo primeiro dipolo, a gente obteve essa integral aqui, que é a integral do acoplamento mútuo entre os dois dipolos. Onde a integral sai analiticamente se o dipolo tiver o tamanho de meio comprimento de onda ou um múltiplo. Caso contrário, você tem que resolver isso aqui numericamente. Então, repare, no nosso caso atual, esses dois dipolos é como se fossem, no nosso caso atual, cada dipolinho com seu tamanho delta, é como se fossem, esses dois dipolos, um acoplando com o outro. De maneira que esta formulação, ela pode ser utilizada para preencher os elementos da matriz Z. No nosso caso, assumindo a função de base e a função de peso senoidais, cada elemento da matriz Z corresponde ao acoplamento mútuo entre esses dipolinhos. E a gente viu que... Cadê? Eu tinha mostrado isso aqui antes? Só um segundo. Não foi aqui, não. Um segundo. A gente viu também, nessas aulas que a gente estudou sobre acoplamento mútuo, que em 1962 tinha esse artigo aqui, onde ele mostrava, uma técnica para obter a impedância mútua entre dois dipolos, com tamanhos arbitrários, arbitrariamente orientados. Então, a formulação que aparece nesse artigo, ela pode ser utilizada para calcular a impedância mútua entre os nossos dipolinhos do problema atual. Então, por causa disso, é que eu estou mostrando para vocês esse caso particular, onde as funções de base, elas são senoidais e as funções de peso também. Mas esse tipo de funções para resolver problemas só é bom quando os filamentos são retilíneos e paralelos, um ao outro. Os eixos de cada dipolinho paralelo entre si. Caso contrário, esse tipo de formulação não é utilizada, só para dipolo mesmo. Enfim, é por causa disso que a gente vai usar as funções de peso iguais às funções de base, também senoidais, é a mesma senoide, eu só tomei o cuidado de trocar o Z' por Z e o Zn por Zm, para não confundir a função de teste com a função de base. Mas é a mesma representação. Elas também vão valer 1 exatamente no centro da região onde elas estão definidas. E aí, o nosso elemento Zmn da matriz Z é a própria impedância mútua entre o dipolinho M
e o dipolinho N. E mais do que isso, como a gente viu que a impedância mútua ZIJ é igual a ZJI, você só precisa calcular metade da matriz. A matriz vai ser simétrica. Então, ao fazer ZIJ igual a ZJI, você só vai precisar calcular essa integral para metade dos elementos. Os elementos simétricos, você só repete o valor. Como esses dipolinhos eles não vão ter tamanho múltiplo de lambda sobre 2, muito pelo contrário, eles vão ser muito menores do que isso, esta integral não tem jeito. Aqui você vai ter que resolver numericamente. Mas aí aquele artigo de 1962 mostra uma maneira de você implementar essa integral de maneira eficiente. E mais do que isso, como o dipolinho é pequeno, um deltazinho, você precisa de poucos pontos para resolver essa integral. Então, esses elementos são calculados sem grandes esforços numéricos. E outra coisa, você não precisa usar aquele artigo, você pode implementar sua técnica, quadratura gaussiana, enfim, você pode usar o MATLAB, que já tem um integrador pré-programado, você pode resolver essa integral aqui do jeito que você quiser. Lembrando que esta é a função de peso, né? A função de teste, é conhecida, e esse daqui é aquela expressão que a gente mostrou no slide anterior. Eu vou repetir essa expressão aqui, ó. Perdão, essa de baixo, né? Já resolvi a integral. Então, você pega isso daqui, multiplica pela senoide e integra isso. Como o dipolo é pequeno, isso aqui não vai oscilar muito, não vai ter espaço, né, para oscilar. Então, com poucos pontos, 2 pontos, sei lá, você resolve essa integral sem maiores complicações. O cuidado que você tem que ter é que quando os índices M e N forem próximos, ou seja, quando a observação for feita próximo do ponto onde está a corrente, lá na função de Green, aqui não, né? Mas lá na função de Green, aqui, ó, ou no R0, ou no R1, ou no R2, esses valores podem tender para zero quando um dipolinho estiver perto do outro. Por exemplo, se tiver um dipolinho sobre o outro, você pode ter o R1 tendendo para zero. Ou o R2, dependendo se o dipolinho está acima ou está abaixo. Aí existem truques que foram investigados ao longo dos anos para você bypassar esse problema de singularidade. É um truque que só serve para esse caso, é um truque particular. Ou seja, não, a gente nem vai perder tempo em saber por quê, porque ele é muito particular, só vale para esse tipo de problema. Então, está aqui o truque, ó. Dependendo se um dipolinho está sobreposto ao outro, ou se está um em cima do outro, você vai calcular a impedância mútua entre o dipolinho azul e o dipolinho vermelho usando esse truque aqui, ó. Você vai afastar um do outro, dependendo se a situação é essa ou essa, usando essas fórmulas mágicas. Isso aí foi um artigo, se não me engano, publicado em 73, onde eles, enfim, eles estudaram o problema analiticamente, fizeram expansão em série de Taylor, pegaram os primeiros termos e determinaram que isso daqui, ó, faz com que você resolva a integral sem perder precisão nessas situações onde o R0, o R1 ou o R2 tendem para zero. Para as outras situações, você não precisa se preocupar. Então, é só você pôr um if. If os índices M e N diferem entre si de 1 ou de 2, você utiliza esses valores para resolver a integral. Caso contrário, você resolve sem se preocupar. Em relação à matriz Z, alguém tem algum comentário? Alguma pergunta?
Então, em princípio, utilizando esses dois artigos, o de 62 e o de 73, você consegue implementar uma técnica para encher a matriz Z para o caso do dipolo. Falta a matriz V, a matriz tensão, a matriz coluna-tensão. Essa é tranquilíssima, porque ela é dada por esse produto, ó, entre a função de base, aquela função de peso, perdão, a função de peso senoidal, e lembra que do lado esquerdo vai ficar sobre a superfície menos o gap é zero. E na região do gap, ela vale EG. EG multiplicado por ΔG corresponde à tensão que você impõe nos terminais de entrada, onde esse ΔG tende para zero no nosso modelo. Então, repare, de todos os elementos da matriz coluna, apenas aquele elemento onde a função de teste ela está na região, ou ela cobre a região do gap, é que vai dar diferente de zero. Então, repare, a sua matriz V, ela vai ter todos os elementos da coluna nulos, exceto naquela posição onde você definiu a sua fonte de tensão. E este elemento é a tensão que você impõe ao problema. 1 volt, 2 volts, enfim, o valor que você desejar. No nosso caso, como a gente escolhe o N maiúsculo para ser ímpar, eu vou, nos problemas que eu vou mostrar, nas soluções, né, nos resultados, melhor falando, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu coloquei excitação exatamente no centro do dipolo. Então, em todos os elementos da matriz coluna, eu vou pôr zero, exceto no elemento central da matriz coluna. Ali eu vou colocar a tensão que eu defini. Provavelmente coloquei lá 1 volt. Uma vez obtido o sistema matricial, você resolve esse sistema, por exemplo, usando o MATLAB, e aí você tem como resposta aquelas amplitudes xn que representam a tua distribuição de corrente. A partir dali, você pode calcular o campo radiado pelo dipolo. Aqui eu preferi não mostrar campo radiado. Aqui eu preferi mostrar distribuição de corrente, para a gente saber se aquela aproximação senoidal que a gente assumiu para a corrente do dipolo, se ela é boa ou se não. Tá? Aí vocês é que vão decidir. Então, isso foi implementado. E está aqui ó, o primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei um dipolo de meia onda. Então, o tamanho do L, não do delta, do L, é lambda sobre 2. Coloquei um dipolo bem fininho. Então, o raio do dipolo é 10 elevado a menos 5 lambda. E coloquei uma tensão na entrada de 1 volt. E resolvi o sistema matricial. Ao resolver o sistema matricial, eu tenho como resposta a distribuição de corrente. Ó. Eu plotei aqui para 2 casos particulares. Ao ter a distribuição de corrente, eu tenho, entre outras coisas, a corrente no centro do dipolo. Como eu tenho a corrente no centro do dipolo e a tensão que eu impus naquele ponto, eu tenho a impedância de entrada. Então, neste primeiro exemplo, eu vou mostrar não apenas a distribuição de corrente obtida para 2 casos particulares, mas também a impedância na entrada. E eu fiz isso para vários valores de N. Entre estes valores de N, que tem que ser ímpar, para eu ter a possibilidade de colocar a excitação bem no centro do dipolo, um deles foi N igual a 1, está aqui em vermelho. N igual a 1 significa o seguinte, que eu só tenho uma função de base. Eu só tenho uma função de base e, consequentemente, ela é senoidal. Ou seja, esse N igual a 1 é o modelo senoidal que a gente adotou quando estudamos o dipolo, em particular o dipolo de meia onda.
Então, esta linha em vermelho é a distribuição senoidal de corrente que a gente assumiu para o dipolo de meia onda. E aí eu fui aumentando o valor do N. Eu fui aumentando o valor do N, e aqui temos um caso em particular para N igual a 79 funções de base. E aí, quando eu plotei a corrente, né, ao longo do dipolo, eu obtive esse resultado aqui em azul. Ó. Então, esta é a corrente usando 79 funções de base. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a distribuição, assumindo que foi tudo bem implementado e assumindo que a técnica numérica fornece um resultado melhor do que aquela aproximação senoidal que a gente adotou há várias semanas atrás. Então, a pergunta é: a corrente sobre o dipolo, ela é senoidal? Uma pergunta. Agora vocês já podem participar. Não, mas ela pode ser bem aproximada pela corrente senoidal, né? Menos no centro do dipolo. Exatamente. A aproximação senoidal ela não é ruim. Então, repare, como a diferença é muito pouco, quando eu integrar para achar o campo radiado pela antena, né? Em particular na região de campo distante, para obter o diagrama de radiação. Então, a gente espera que os dois resultados para a região de campo distante, para o cálculo do diagrama de radiação, para o cálculo da diretividade, a gente espera que o resultado aproximado, baseado no modelo senoidal, não difere muito do campo calculado numericamente, que eu não estou apresentando nesses slides. Eu até poderia apresentar, mas a diferença é tão pequenininha que a gente ia ver um diagrama em cima do outro praticamente. Então aqui eu só estou mostrando as correntes, que é onde a diferença entre os resultados é mais gritante. Então, para o cálculo do diagrama de radiação, a gente praticamente o resultado é o mesmo quando você adota a aproximação senoidal. Como você falou muito bem, o maior erro vai ser exatamente aqui no centro, onde está a excitação. Se a gente tivesse colocado a excitação em outro lugar, a distribuição não ia ser essa, ia ser diferente, obviamente, e você ia ver que a maior discrepância ia ser no ponto onde essa excitação fosse definida. Aqui foi no centro. Então, para o diagrama de radiação, você não vai ter diferença nenhuma, praticamente. Aonde é que vai ter o maior erro? Aonde o resultado vai ser mais sensível? O que você acha? Qual dos resultados que nós analisamos para o dipolo, assumindo distribuição senoidal de corrente, que vai ser mais sensível, onde vai ter uma diferença maior na hora que você calcula de maneira mais rigorosa, usando o método dos momentos? O que você acha? No centro. E o que vai estar ali no centro? A fonte. A fonte. Consequentemente, qual é o parâmetro, que é muito importante numa antena, que você calcula no lugar onde você impõe a fonte? A impedância de entrada. Exatamente. Então, o erro vai ser mais sensível, vai aparecer com mais força exatamente no cálculo da impedância de entrada da antena. E aí eu fiz essa tabelinha aqui do lado. Ó. Esses são os resultados para diferentes valores de N. Eu fui exageradamente, porque isso aqui é um estudo, tá? Para mostrar para vocês. Desde o N igual a 1, aqui é o valor da razão delta, o tamanho do dipolinho pelo diâmetro, 2A. Então, desde N igual a 1 até, exageradamente, N igual a 159. O que acontece na medida em que eu aumento o número do N, o número de funções de base? O dipolo continua tendo meia onda, mas o dipolinho vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Como o diâmetro do dipolo permanece igual, repare, cada vez mais o dipolinho fica mais gordinho. E aí aquela aproximação, aquela de corrente filamentar, ela vai embora. Então, repare, em 159, os resultados começam a divergir. Até 79, os resultados vão convergindo. Ó. Repare, para n igual a 1, o resultado obtido é aquele que a gente aproximou
como sendo 73 mais J 42,5. O valor mais correto é esse daqui, ó. Aquele 73 mais J 42,5 foi a aproximação disso aqui, ó. Só que este é o valor quando você assume corrente senoidal. Ela não é senoidal. Então, repare, na medida que o N vai aumentando, teoricamente, você vai aumentando a precisão do cálculo, você vai atingindo valores mais precisos. E está em torno disso aqui, ó. O valor mais preciso para esse dipolo fino de impedância é 78 mais J 44,4. Então, aqui, ó, o resultado é mais sensível. Não é 73 mais J 42,5. O valor mais preciso para um dipolo fino é esse daqui. Dipolo de meia onda, né? Mas, pergunta, você acha que você vai errar muito usando 73 mais J 42,5 ao invés disso? O erro é tão gritante assim? Não. Não. Tá? Então, aquela aproximação senoidal é muito boa. Muito boa. É por isso que essa aproximação está nos livros de antenas há décadas. Tá? E mais, né? Com a fórmula, com o resultado analítico, você consegue enxergar melhor, entender melhor como aquele tipo de antena funciona, antes de partir para geometrias mais complicadas. O que adianta tentar entender as antenas mais complicadas se você não entende as mais simples? Então, o modelo senoidal para o dipolo não é de se jogar fora. Então, foi isso que eu tentei mostrar aqui, analisando este caso. Tá? Aí eu aproveitei o programa que foi desenvolvido, usando o método dos momentos, e analisei também 2 dipolos lado a lado. Que foi um caso que a gente estudou há 2 semanas atrás, quando a gente estudou acoplamento mútuo entre antenas. Um dos casos que a gente apresentou, né, foi o de 2 dipolos de meia onda, um do lado do outro. E utilizando o método numérico, eu fiz o cálculo dessa impedância mútua, Z12, para alguns valores discretos de distância. Então, aqui está a distância em comprimentos de onda. Neste gráfico, a distância vai de 0, ou seja, um colidindo com o outro, até uma distância de 1 comprimento de onda. Em vermelho, a parte real, R12, em azul, a reatância, X12. Em curvas, né, o resultado utilizando as aproximações do método da força eletromotriz induzida. Vamos lembrar rapidamente. No caso do método da força eletromotriz induzida, a gente assume que a corrente é senoidal nos 2 dipolos. E ao fazermos isso, a gente consegue obter uma formulação e achar a impedância mútua entre os dipolos. O que eu fiz foi, utilizando 79 segmentos em cada um deles, eu numericamente achei essa impedância mútua. Mas para poucos pontos, esses resultados estão aqui em asterisco. Eu só fui até meio comprimento de onda, eu parei aqui. Em vermelho para a parte real, em azul para a parte imaginária, a reatância. Então, repare, os valores calculados numericamente não foram exatamente iguais aos valores obtidos pelo método da força eletromotriz induzida, principalmente para distâncias muito perto do zero. Ó. Aqui a discrepância foi, sei lá, 10 ohms. Eu não sei aqui, agora de cabeça, 25. Mais ou menos uns 8 ohms. Mas, olhando para esses resultados, você acha que aquele método da força eletromotriz induzida para dipolos finos, para obtenção do acoplamento mútuo entre dipolos finos, é de se jogar fora? Não. Não. Os asteriscos estão bem próximos. Exatamente. Tá?
Então, vocês podem confiar nos resultados apresentados anteriormente, obtidos através do método da força eletromotriz induzida. Não só para calcular a impedância própria, a autoimpedância, né, que a gente chama aqui de impedância de entrada, de um dipolo, como também para fazer o cálculo da impedância mútua, como a gente apresenta aqui nessa figura. Na prática, você vai usar métodos momentos para problemas, para geometrias mais complexas, né? Mais dipolos, distribuições de corrente mais complicadas. E aí, nesses casos mais gerais, geralmente aquelas funções de base senoidais não são as apropriadas. Aqui elas foram usadas porque são geometrias particulares e a gente consegue reaproveitar resultados que já foram obtidos quando a gente estuda, né, ou utiliza, ou implementa o método da força eletromotriz induzida. Mas para geometrias, né, filamentares mais complicadas, geralmente o pessoal usa triângulo. Ao invés da senoide, usa triângulo. Triângulos sobrepostos. A figura, eu estou voltando atrás, tá? É muito parecida com essa. Cadê? As funções de base são parecidas com essa, só que ao invés de senoides, usa-se triângulos sobrepostos. Como a integral não vai ser avaliada mesmo analiticamente, você resolve no braço. Como são pequititinhos, geralmente quadraturas gaussianas, com 2 pontos, 3 pontos, são mais do que suficientes para resolver essas integrais. Então, geralmente, o pessoal usa triângulos para obter resultados precisos. Aqui a gente usou as senoides, porque era um caso, uma situação particular para dipolos, distribuições de corrente em linha reta. E com isso, se não houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum esclarecimento a ser dado, eu encerro essa aula. Pois não. Eu só tenho uma dúvida, assim, que não é bem sobre o desenvolvimento, mas se eu tenho dipolos, por exemplo, de um comprimento de onda, 3/4 de comprimento de onda, as aproximações ainda são boas? Eu poderia usar o método dos momentos também? Como Não, que com certeza. Se você tiver dipolos com outros tamanhos, tá? Que não Isso. apenas meia onda. E, em particular, que não estejam alimentados pelo centro, você, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, uma figura melhor aqui, só um segundo, só para ilustrar melhor. Por exemplo, você pode colocar a excitação aqui ou aqui, aonde você quiser, desde que você ajuste, né? Os dipolinhos, os dipolinhos têm que ter o mesmo tamanho. Esse é outro. Outro problema que eu me lembrei agora de utilizar essa técnica, não métodos momentos, mas essas funções de base, é que do jeito como a gente formulou, os deltas, né? O tamanho de cada segmento tem que ser igual sobre um dipolo. Se tiver outros dipolos, não. Mas sobre um dipolos, você é obrigado a tê-los todos do mesmo tamanho. Então, você vai ser obrigado a ajustar o N, tá? Para que você tenha um ponto muito próximo do local onde você deseja pôr a sua alimentação. Se você tivesse triângulos, isso não seria um problema. Porque no caso do triângulo, o polo de um lado não precisa ter o tamanho do polo do outro. Dava para formular sem esse problema. Tá? Enfim, você pode, usando métodos momentos, colocar sua excitação aonde você quiser, desde que você ajuste a geometria, né? o tamanho dos segmentos para isso. Mas você pode usar e deve usar o método momento, sim. Sem problema nenhum. A gente poderia ter mostrado aqui casos para outros tamanhos de dipolos, para locais diferentes de excitação, só que eu acabei não fazendo isso. Mas pode sim. E a formulação, desde que os tamanhos dos dipolos continuem, né, todos com o mesmo tamanho, a formulação é essa daqui. A diferença é escolher o tamanho L que você quer e, na hora de preencher a matriz V, a matriz de tensão, cadê ela?
Na hora de preencher essa matriz aqui, ó, você vai pôr a tua atenção não no centro da matriz, mas na posição correspondente. A formulação é a mesma. Dava para ter gerado outros casos aqui sem nenhuma complicação. Mas eu não sei se eu escutei direito em algum ponto da aula. O senhor tinha falado que a gente precisava ter o mesmo número de segmentos para ambos os lados da antena, mas é só para esse caso particular que foi apresentado antes. Exatamente, porque eu queria mostrar para vocês dipolos alimentados pelo centro. Entendo. Por causa desses dois casos que eu escolhi, ó, este caso e este. Mas se por acaso a sua excitação não for no centro, você está livre para escolher o N da maneira como for mais útil para o seu caso. Não e também que resulte no menor esforço computacional, no caso, né? Bom, aí eu não sei. Eu não sei o que significa menor esforço computacional, porque uma vez implementado o programa, o esforço é o mesmo. Não, tem razão, tem razão. Você escolhe o N, entendeu? Você escolhe o N, o tamanho do dipolo, e onde você vai pôr a excitação, é o mesmo software, é o mesmo código, né? Não, é verdade, é verdade. O que você não pode ter é dipolo fazendo curva, por exemplo, dipolo em V. Ou os loops de corrente, talvez. Exatamente, perfeito. Ou uma antena helicoidal, entendeu? Antena IAG pode. É só você tomar o cuidado de não colocar um segmento indo de um para o outro na hora de numerar. Aí você usa um código legal, né, para você eliminar você entendeu, né? Não pode ter uma função de base saindo daqui e vindo para cá, né? Mas tomando esse cuidado, a formulação serve para conjuntos de dipolos, mas não para antena helicoidal, loop de corrente, quadrados, né? Corrente, loop retangular, isso não pode. Entendi. Obrigado. Mas para isso, se um dia você precisar mexer com essas geometrias, tem um software que é gratuito, eu já falei sobre ele, é o 4NEC2. 4NEC2 não usa essas funções de base e de teste senoidais, ele usa triangular. E ele é disponível gratuitamente. Você pode baixar na internet, tem manual, tem lista de discussão. E o software é muito bom. Ele é baseado no NEC 2, é muito preciso. Se você souber usá-lo, a precisão, os resultados obtidos são muito bons. Acho que eu já falei sobre isso, né? Deixa eu só aproveitar aqui a aula, que está gravado, né? Mostrar aqui 4NEC 2. Aqui, a página. 4NEC 2. 4 for, né? Para o NEC 2. Aqui está a página desse radioamador, que além de radioamador, ou é engenheiro, ou é físico. E ele fez esse, não sei se sozinho ou com a ajuda de outras pessoas ao longo dos anos, ele fez esse software, ele disponibiliza gratuitamente. Ó. Você pode baixar, tem lista de discussão, e por aí vai. A última atualização é recente, ó, 28 de abril deste ano. Então, ele ainda continua, ou ele ou alguém, né, está ajudando ele, não sei, continua dando manutenção no software. E é de graça, tá? Não recebo nada por estar fazendo a propaganda, é porque o software é bom e é gratuito. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não, professor. Deixa eu ver quem é que está aqui. Ah, então, tá legal. Então, olha só, não saiam. Eu vou parar a gravação. Só um segundo.